Agora, esses bandos, digamos, de Lampião, mas esses bandos, eles aceitavam qualquer um que aparecesse para entrar? Você falou a palavra que quem está aqui acompanhando pode dizer, eita, Fábio deu uma fora. Mas é engraçado, deu uma dentro. Você falou os bandos de Lampião. Eram vários bandos, como se fossem filiais. Eram chamados subgrupos. Ah, olha que interessante. Vou falar o que você colocou aí, se aceitava qualquer um, e a gente volta para a formação desses subgrupos, o porquê que eles existiam. Porque a gente está falando sobre tópicos, e isso é fantástico. Esses tópicos são importantíssimos, é como se fossem tópicos. Cada um tem uma relação com o outro, e esse é um dos mais interessantes. Quem podia ser ou não cangaceiro? Paralelamente aos grupos que existiam e eram mais conhecidos, existiam outros grupos que não pertenciam também ao grupo de Lampião. Eram pessoas que acabavam entrando no cangaço por diversas razões. Eu acho que eu falei duas. Eu falei três aqui. Coação, que seria o cabeleira, que foi levado para o bando com o pai. O Lampião, que foi com meio de vida, depois teve a morte do pai dele, e aí ele não entra para o cangaço por causa da morte do pai como vingança, mas ele entra como meio de vida, mas não sai do cangaço porque mataram o pai dele. E aí ele torna esse pessoal e continua dentro do cangaço. E aí eu falei também de outro meio que é o meio de proteção, que foi o Ângelo Roque. Vamos para outros tipos. Existe um cangaceiro chamado Volta Seca. Inclusive, morreu e hoje é enterrado numa cidade chamada Estrela d'Alva, em Minas Gerais, no sul de Minas, já chegando... Você está no Rio, não é, Fábio? Chegando aí no Rio, tem uma cidade perto de Leopoldina, chamada Estrela d'Alva. Existe um cangaceiro do bando de Lampião enterrado em Estrela d'Alva. Ele morreu em Pirapetinga, que é perto de Estrela d'Alva. Morreu agora em 1997. Como foi sua entrada no bando? Ele entrou também por coação, mas foi interessante. Fábio, quando a gente fala cangaceiro, só vem aqueles homens grandes, sertanejos, chapéu, couro. Imagina um menino de 10 anos de idade entrar no bando de Lampião, pegar a arma e matar. 10 anos. Foi o cangaceiro mais jovem a ingressar, o cangaceiro. Ele é um mistério para a história do cangaço. É muito estudado. Sou biógrafo dele também. Publiquei o livro do Volta Seca e é meu conterrâneo, né? É da cidade vizinha, que na época fazia parte chamada Itabaiana Grande. Aqui. É uma história incrível. Então, ele sai de casa, ele não comete crime nenhum. Ele sai de casa por problemas familiares e vai passando de fazenda em fazenda pedindo trabalho. Quando ele chega na Bahia, numa cidade chamada Guloso, ele estava lá cuidando, perto de Guloso, numa fazenda. Estive já nessa fazenda, é incrível. Hoje está abandonada. E ele estava lá na roça e chegou 2 homens montados a cavalo. E disse assim, menino, pega essa galinha que é pra gente comer. E ele correu atrás, pegou uma galinha, botou debaixo do braço e foi com os homens. Chegou lá na sede da fazenda, Lampião estava lá. Aí Lampião disse, pega o sabão e vai lavar os cavalos. Aí ele desceu. Ainda hoje tem um local que tem um poço com água, um minadouro lá, incrível também. E aí ele lavou os cavalos, deixou a coisa linda, os cavalos. Quando ele voltou, o Lampião gostou do trabalho dele e disse, senta aqui para comer com a gente. Aí ele comeu com eles ali, sem medo nenhum. E aí Lampião perguntou o nome dele, ele disse, Antônio dos Santos. Aí ele faz, do diabo ninguém quer ser. Aí todo mundo riu. Aí ele disse, tô indo embora e você vai comigo. Aí ele disse, eu não ia. Eu disse, se você não for, você morre. Eu mato você. Aí ele faz, já que é assim, então eu vou. Ele montou no cavalo do outro cangaceiro, do Corisco, isso em 1929, início de 29, fevereiro de 29, e ele passou 29, 30, 31, e início de 32, ele é capturado, e foi o cangaceiro que passou mais tempo na cadeia, ele ficou 20 anos na cadeia em Salvador, ele deu mais de 800 entrevistas para jornais. Imagina. Então, assim, veja outra forma de se entrar, né? Que o próprio Lampião diretamente
intimou ele, levou ele praticamente à força. Não há o que ser feito aí. Quando o Lampião manda tu fazer um negócio, tu É, faz o negócio, né? muitos viam o cangaço como uma coisa horrível. Tipo assim, diziam assim, eu jamais entraria para o cangaço, tipo, por livre e espontânea vontade. Mas muitos entravam para a polícia, que às vezes eram tão criminosos quanto os cangaceiros. Não que todos eram da Claro. polícia, mas aconteciam casos, né, que acabavam cometendo crimes muito parecidos com os cangaceiros, e muitas vezes os cangaceiros levavam a culpa desses crimes. Você tem uma ideia como funcionava. Aí as pessoas acabavam dizendo que nunca entrariam de jeito nenhum, mas acabavam cometendo crime e entravam. Já outros tinham essa vontade e entravam para o bando de boa vontade. De boa vontade mesmo. De boa vontade de chegar e dizer, não, eu quero entrar para o cangaço. Tinha amizade com alguém do bando, algum do bando, chegava lá e dizia assim, ei, me bota aí para participar disso. Tipo, aqui eu tô com você, aqui eu faço, Fábio, me chama para Porta dos Fundos. Aí o que é que acontece? Mas dava para sair se você quisesse, ficar 2 anos e depois ir embora? Não. Se tu inventasse de sair. Aí, voltando pro Volta Seca, essa foi boa. Gostei. É redundância brava. Mas voltando pro Volta Seca, ele foi ameaçado dentro do bando no início de 1932 pelo próprio Lampião, que tinha ele como um filho dentro do cangaço. Um cangaceiro chamado Bananeira foi ferido numa batalha. As batalhas no cangaço eram chamadas de fogo. Guarda essa palavra, meu aluno. Fogo. Fogo. Por quê? Porque era movido a tiros e saía fogo do cano, e aí já sabe. Então, os chamados fogos, existe um fogo aqui no meu estado, Sergipe, chamado Fogo do Maranduba, que aconteceu em janeiro de 1932. E um cangaceiro saiu ferido desse fogo. E ele estava sendo levado numa rede, onde botava aquele pau, botava a rede, tipo o João Grilo no final lá, botava aqui no enterro, que era colocado. E esse cangaceiro ferido estava fazendo corpo mole. O Volta Seca percebeu que esse cangaceiro já estava melhor para caminhar, mas estava gostando ali do esquema de estar sendo carregado. E aí o Volta Seca com outro cangaceiro, que foi o Zé Sereno, chegou para ele e disse, vamos derrubar esse cabra para a gente ver ele se levantando? Derrubaram, repara, derrubaram, o cangaceiro se levantou, começou a briga e Lampião veio. E aí brigou, o Volta Seca acabou apanhando e sendo ameaçado pelo Lampião. E aí o que foi que aconteceu? O Volta Seca, o grupo andando, geralmente andavam em fila indiana dentro dos matos, e o Volta Seca foi ficando para trás, chamou a namorada que ele tinha e o irmão dela, que também estava no cangaço, e disse, eu vou fugir. Quando ele fugiu, porque ele sabia que ia morrer. Estava marcado. O Lampião não dizia que ia matar e não matava. Ele matava. Aí o que é que acontece? Volta Seca tentou ir para a casa de um coiteiro, pensando que tinha tanta moral quanto o Lampião. O coiteiro disse, não, você pode ficar aqui. Aí o coiteiro foi atrás da polícia. Aí chegou lá e capturou ele. Aí o que é que acontece? O coiteiro se livrou, né? Porque não ficou em coloio com o cangaceiro e acabou ganhando, sim, alguns relatos, ganhando algum trocado com a entrega dele. Então, se você quisesse sair do cangaço, você tinha duas saídas. Uma morto, outro para formar um subgrupo. Tipo, sair. Os bandos. Zé Baiano, esse cabra aí que tá no livro, ele matou a sua própria esposa a pauladas. Uau! É o Zé Baiano. Ele matou sua esposa, que era a mais linda da história do cangaço, a mais bela. Cara, daria um filme espetacular. Isso aí que você tá na mão é um roteiro de cinema. Tá na mão. Por quê? Ele acabou sendo traído. Resumindo, ele viajou, quando chegou, ele soube que estava sendo traído. E aí aqueles homens, né, rudes, sertão, chegou para ela e perguntou, você me traiu? Ela traiu. Mas você só está sabendo porque quem me entregou queria também
sair comigo. Porque o cara que entregou, Fábio, chegou para ela e disse assim, ou tu me dá, ou eu conto a Zé Baiana. Aí ela faz, tu conta, mas eu não te dou. E ele foi morto, esse que entregou, que é o coqueiro, se entregou. O amante, o Bem TV, viveu até a década de 90 numa cidade baiana. Eu localizei, eu consegui Não. localizá-lo. Inclusive, foi um dos maiores achados do meu canal, foi achar a localização dele escondido, só que ele já estava morto, só encontrei ele no cemitério. Mas era ele. Consegui relatos, documentos, entrevistas, senhores de senha, quem recebeu ele na cidade, Olha me deu só. entrevista com quase 100 anos, deitado, assim, coisa impressionante. E aí ele fugiu, que foi o amante, e o Zé Baiano amarrou ela num buzeiro e passou a noite toda chorando, pensando, né? Mata ou não mato, mata ou não mato. E quando amanheceu, ele pegou um cacete, um pau e matou ela a paulada e enterrou ela embaixo desse umbuzeiro. E o mais legal, eu consegui encontrar esse umbuzeiro com a sepultura dela embaixo. Eita porra, você investiga tudo também, seu Roberto. Fábio, são 160 mil quilômetros já rodados em 5 anos. Cara. De canal. O que eu estudei, eu pesquiso cangaço há 20 anos. Mas quando eu resolvi abrir o canal, Cangaço da Literatura, eu disse assim para mim, eu vou rodar o Brasil todo. Então, de Irani, em Santa Catarina, até São Luís do Maranhão, eu já rodei tudo. São 160 mil quilômetros. Cara, são 4 voltas ao globo de pesquisa. Eu viajo toda semana, Impressionante. toda semana. Mas aí a pessoa estava no bando do Lampião, digamos, você falou dos bandos. Ele formava um outro bando, por quê? Porque o bando, ele já tinha seguidores também, é isso? Então, o Zé Baiano, nesse caso, depois do caso da Lídia, ele resolve não continuar no cangaço. Só que ele não sai do cangaço. Se ele fosse sair, ele morreria. Aconteceria alguma coisa, mas ele não ia poder sair do cangaço. Então ele chega e chama alguns do bando e diz assim, ó, quem quer ir comigo, vai. Aí ele veio aqui vizinho da minha cidade. Que é uma cidade chamada Mas ele ainda mantém uma ligação, uma adoração, sei lá. O bando do Lampião é o bando principal. Ele responde a Lampião, como Ele se fosse o chefe da matriz. Então, o que ele rouba, ele dá o dízimo pro Lampião. O dízimo pro Lampião. O Zé Baiano era o cangaceiro mais rico que tinha no cangaço. Rico, milionário, cara. Então, o que é que acontecia? No caso das mulheres, que é um estudo à parte, as mulheres no cangaço, que elas só entram depois de 1930, existiram 2 casos de mulheres que foram 3 casos. 2 de traição e 1 dela não ter se adaptado e não quis ter o homem. O homem podia ser solteiro dentro do cangaço, mas a mulher não poderia ser solteira cangaceira. O esposo, vamos lá, Lídia morre por Zé Baiano, traiu, morreu. A cangaceira Rosinha, seu marido morreu em batalha, Lampião disse, olha, encontra outro homem para tu. Ela disse que não queria, encontra, não queria, Lampião matou, no caso, os caras do bando, ela foi executada no mesmo lugar que Lídia foi executada. Eita. As duas morreram lá perto, pertinho uma da outra. Um terceiro caso é uma tal de Cristina do cangaceiro português. Ela traiu o português com outro cangaceiro chamado Gitirana. E foi basicamente isso que aconteceu. Uma semana antes da morte de Lampião, ela teve a falsa promessa de ser levada para a casa da família dela para ela ter uma vida comum, uma vida normal. E no meio do caminho ela foi executada pelas costas. Você pode me perguntar, por que não podia sair? Para não ser pego pela polícia e ser forçado a entregar os coiteiros, os coitos, os segredos. É tanto que Lampião mantinha os segredos apenas com os chefes de subgrupo, tipo Corisco, e não muitos, viu? Tipo Corisco, Zé Sereno, o próprio Zé Baiano. Então, ele mantinha, tipo, vamos atacar, sei lá,
tal cidade. Ele só comentava com os chefes e, tipo, na véspera do ataque que eles passavam para não vazar. Para não vazar. É tanto que na morte do Lampião, o volante, o Bezerra, não passou a informação que ia matar Lampião até a hora que chegou lá no local que o Lampião estava. Quando chegou perto, foi que ele chegou para os volantes. Disse, a gente não está em treinamento, não, galera. A gente está aqui é para matar Lampião. Aí pegou cachaça, deu um pouquinho para cada um para se acalmar. E aí já tinha pulado. Agora era puxar o paraquedas. Mas esses cangaceiros, eles causavam um prejuízo significativo ou era muito pontual? Assim, fazer um roubo, dali um mês fazia outro, aí dali mais um mês dava... Fábio, eu acho que eu nunca comentei isso em entrevista, nem no meu canal, nem em livros que eu escrevi. Eu vou te falar uma coisa agora exclusiva, um pensamento meu. Eu acho que dinheiro, ouro, gado que eles matavam, queimavam casas, isso tudo pode ser substituído. Eu acho que o maior prejuízo com o cangaceirismo foi o terror. O medo de você poder ter uma filha levada para o cangaço, que algumas eram levadas à força. O medo de você, sei lá, eles desconfiarem que você entregou o bando. Por exemplo, passava volante na casa de alguém e perguntava, você viu os cangaceiros? Ele diz, não. Mais adiante, os cangaceiros se topavam com a volante, trocava tiro. Os cangaceiros imaginavam o quê? Foi aquela família que me entregou. Aí ele voltava lá e matava todo mundo. Vários casos desse tipo aconteceram. Então, eu acho que você ser assaltado, levar seu dinheiro, levar suas coisas, é ruim. É uma vida, você trabalha, você tem suas coisas, você é assaltado. Porém, esse terror que era instalado dentro do sertão, de você não poder sair, você não poder ter uma coisa, de você sofrer de um lado por causa da volante pressionando, batendo e maltratando para entregar os cangaceiros, do outro lado os cangaceiros forçando e intimando mesmo. Esse terror era muito maior que qualquer coisa financeira. A pecúnia não cabe nesse ponto. Porém, indo mesmo diretamente nessa questão do prejuízo que acontecia, depende de prejuízo para quem? Porque existia um comércio muito grande. Por exemplo, o Zé Baiano era agiota, emprestava dinheiro a juros aos grandes fazendeiros, grandes comerciantes. Muitos cangaceiros faziam isso. Por exemplo, eles praticavam um assalto gigantesco. E como era que eles iam ficar com esse dinheiro se eles não podiam gastar? Eles não podiam usufruir desse dinheiro. Ele não podia entrar na cidade e, sei lá, comprar uma casa, viver a semana toda, e final de semana eu vou tocar terror no sertão. Não podia. Então, esse dinheiro era transformado em favor. Em favor mesmo, né? Emprestava a um coronel que precisava comprar uma terra, comprar alguma coisa, fazia dinheiro, devolvia em armas, devolvia justamente um chapéu desse de um cangaceiro com moedas de ouro. Não é barato, Fábio. Eu vou te dizer, um chapéu desse, original, com o ouro que tinha, com o trabalho que tinha, passava de R$1 milhão, trazendo para hoje. Não, mas não custava na época R$1 milhão um chapéu desse. Não. Você atualizando mas na época era caro. Mas era um absurdo. Isso aí tomando como base, por exemplo, o preço do ouro, você atualiza o ouro da época, o ouro dessa época, a questão da inflação na época, tudo. Existe um estudo também para fazer uma equivalência, porque também é só uma média que a gente pode dar. Então, o que acontece? Ele não podia gastar esse dinheiro, não tinha como gastar dessa forma. Agora, existe uma curiosidade muito incrível sobre o cangaço e essa questão do dinheiro, que é justamente eles muitas vezes pagavam o que consumiam. Ao contrário do que a gente vê sendo colocado, que eles apenas entravam no bar, pedia a bebida, bebia cachaça e deixava lá, quebrava tudo, tocava fogo.
Muitas vezes eles faziam isso porque tinha uma rixa com alguém daquele bar, daquele lugar, com algum familiar, com algum deles. Por exemplo, o bando do Lampião, ele entrou aqui numa padaria para comprar uns pãezinhos para levar para o bando para comer. Eles tinham que comprar comida, tinham que pedir para o coiteiro trazer no coito e tal, aquela coisa toda. E aí chegou lá na padaria, pegou e disse assim, eu quero, sei lá, 50 pães, bota aí no saco. Aí tome pão no saco, tome pão no saco. E era um rapazinho, um jovem, estava atendendo ele. Aqui uma cidade, um povoado vizinho aqui, Serra do Machado. E aí quando ele pegou a boca do saco, e aí o menino sabia que era Lampião, né? Ele chegou lá, se identificou, aquela coisa toda armado. E aí quando o Lampião pegou o saco e foi dando as costas, o menino puxou na camisa e disse assim, é 100 réis. Ele cobrou o dinheiro. Lampião riu tanto que tirou o dinheiro e ainda deu uma gorjeta. Entendeu? Tipo, a audácia do menino de dizer assim, cadê? Não vai pagar não? É aqui. E ele acabou pagando. Mas, na verdade, ele ia pagar. Ele ia pedir para outro cangaceiro que levava o dinheiro para pagar, né? Aí ele pediu para outro cangaceiro, foi lá e pagou. Essas anedotas, como nós conhecemos aqui, esses acontecimentos, são reais. Porque quem contou, inclusive, essa história em livro foi o próprio menino, que depois virou um grande comerciante e ele colocou isso num livro de memórias dele, que inclusive é de uma rede de supermercados gigantesca, que é a Rede Bom Preço, a Rede Paz Mendonça, Bom Preço, que não tem acredito. no Brasil. Olha então, assim, tem um livro de memória dele, eu me acabei de rir, sou muito amigo de alguns familiares, me acabei de rir com essa anedota que tem lá no livro, mas acredito muito nele, que realmente nessa época ele tinha passado aqui. Então, Fábio, essa questão da grana é o motivo deles não saírem mesmo do cangaço, deles roubarem e pegarem, é a grana. É tanto que quando eles entravam nos lugares, eles pediam grana. Quando eles mandavam um bilhete, eles chegavam, antes de chegar na cidade, eles mandavam um bilhete, muitos bilhetes de cangaceiros falam em grana, falam em dinheiro. Eu vou dar o maior exemplo que envolve dinheiro dentro dessa questão do cangaço é Mossoró. Mossoró, no Rio Grande do Norte, tem um dos casos mais incríveis do cangaço. Lampião, em 1927, ele chega à cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Dia 13 de junho de 1927, dia de Santo Antônio, ele chega à cidade de Mossoró com seu bando gigantesco, composto por 50 homens. Tinha sequestrado algumas pessoas e aí ele pede para escrever um bilhete. Aí ele manda um bilhete para o prefeito da cidade, pedindo 400 contos de réis. 400 contos de réis, muita grana, é grana pra caramba. Para ele não invadir a cidade. E sabe qual foi a resposta do prefeito? Pode vir que a gente tá armado esperando. A carta de volta, que voltou para o bando de Lampião, essa história é real, já virou filme e tudo, cara. Livros. Eu já tive em Mossoró umas 5 vezes. Tem um evento que acontece todo ano, que eles encenam isso em praça pública, que é Chuva de Bala no País de Mossoró, que é um negócio espetacular. Aí, essa carta que veio do prefeito, do Rodolfo Fernandes, para Lampião, veio parar na minha mão. Ano passado, eu comprei um pacote de jornais de um sebo aí do Rio de Janeiro, e nesse pacote estava a carta original, que foi para o bando do Lampião. O Lampião guardou a vida toda. Um dos volantes, quando o Lampião morreu, ficou com ele, passou para o filho, para o neto, e caiu na minha mão. E eu voltei a Mossoró, 83 anos depois, agora em 2020, e devolvi a carta para a cidade, num grande evento que a cidade fez para me receber, e eu devolvi a carta. Porque a carta nunca voltou, né? Porque ficou com o Lampião. E aí Lampião invade Mossoró para assaltar o Banco do Brasil. E aí o que acontece? Todo o dinheiro do Banco do Brasil já tinha sido tirado no trem, mandado para outra cidade, saiu da cidade. O povo já tinha fugido, porque Lampião avisou, mandou avisando que estava chegando na cidade. E foi um bate. O povo da cidade,
a população se armou na torre da igreja, em cima das casas. Pegaram fardos, guerra. Sabe o que é guerra? É isso. Fardos de algodão, é uma cidade que produzia muito algodão, tinha um trem e tal. Armaram mesmo, piquetes mesmo, e disse assim, agora vai virar guerra. E o bando invadiu a cidade, teve tiroteio, nenhum da cidade morreu, e Lampião perdeu 2 homens na cidade. 2 homens. O cangaceiro Colchete foi morto com um tiro, varou no peito dele, e o cangaceiro Jararaca tentou pegar a mochila, as coisas do Colchete, e foi baleado. Ele saiu se arrastando, baleado, até a Ponte de Ferro, que fica lá no Rio, e aí, quando ele estava lá morrendo, ele ficou lá escondido perto da ponte, ferido. Aí ia passando um menino. Menino, que? Eu lhe dou, sei lá, tantos R$1.000, tantos conto para você ir pegar um remédio para mim, para curar os ferimentos, para ele poder ir embora. Ele não estava conseguindo caminhar. Aí o menino foi e chamou a polícia. Ele ficou preso, depois foi executado e foi enterrado lá no cemitério de Mossoró. E agora é onde vem a melhor parte. Virou santo popular. As pessoas rezam para ele todo ano, vai lá, visita a sepultura, pedem milagres a ele. São Jararaca, né? São Jararaca. E eu fui no dia de finados, que é o dia mais visitado, e quando eu cheguei lá, tipo a sepultura do prefeito não tinha uma vela, e na dele tinha mais de 500 velas ao redor. O povo rezando, pedindo milagre, me ajuda, eu quero passar no vestibular, eu quero, sei lá, ganhar um carro novo. É assim que tá, o São José de Buíque. Zé Leite, o nome dele. São José